virus, which has infected hundreds in China. 全国の新型コロナウイルスの新規感染 Propagation, le coronavírus. Surto de coronavírus. O governo chinês confirma a primeira morte fora da província onde o contágio começou. Olá, seja muito bem-vindo ao Pôr do Sol da Virada. Espero que as bênçãos e o cuidado de Deus esteja aí sobre a sua casa, aonde você estiver. Nós preparamos esse momento especial de celebração a Deus pelos 89 anos da Igreja Adventista da Promessa. E aproveito para pedir a você que, nesse momento, compartilhe esse link nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, com seus amigos e irmãos em Cristo, para que juntos possamos participar desse momento de celebração a Deus. Há 89 anos atrás, Jesus batizou no Espírito Santo o pastor João Augusto da Silveira, um homem sincero e perseverante, que ao crer na promessa de Deus, a buscou incansavelmente até que a recebeu. É a própria Bíblia que diz: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Eu tenho aqui comigo o livro Marcos que Pontilham o Caminho. Aqui nós temos a descrição desse momento nas próprias palavras do pastor João Augusto, e eu quero ler para você nesse instante. Nesse momento, algo de sobrenatural me impulsionou a entrar no meu aposento. O que fiz, e ali, ajoelhado perto de minha cama, com as mãos e olhos erguidos aos céus, pedi a Deus, como quem conversa com a maior confiança de um filho a seu pai, que reciprocamente se estimam, que alegrasse a minha alma e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais tão incertas. Ah, como essa história se repete. Eu não pedi para ser batizado no Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador aos seus discípulos e o deu lá no cenáculo, e posteriormente à sua igreja,
respondeu à minha oração. Em línguas estranhas e glorificações ao Pai e ao Cordeiro exaltado, o Espírito Santo completou em mim, em meu ser, a obra excelsa da Trindade. Possuído do gozo que experimentava o meu coração, levantei-me da oração e glorifiquei a Deus pelo que havia recebido. Glória a Deus! Foi assim, em um quarto simples, por meio da ação gloriosa do Espírito Santo, que Deus iniciou a Igreja Adventista da Promessa. E depois de tantos anos, nós continuamos a crer no poder transformador do Espírito Santo. Nesses 89 anos, ansiamos mais de Deus, ansiamos mais do seu poder, mais da sua graça, mais por batismos no poder do Espírito Santo. Ansiamos também por mais fé, por mais esperança e por mais amor. E desejamos, nesses 89 anos, a todos os promessistas, mais promessas e mais missão. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor tem sustentado a sua igreja por 89 anos. Isso é um motivo para glorificarmos o seu nome. Cante comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor de nossa vida, Senhor de nossa igreja, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, povo promessista. É um prazer me dirigir a todos vocês neste momento tão especial. 89 anos de história. Podemos dizer que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja experimentada, é uma igreja experiente, é uma igreja que sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Certamente, ao longo desses 89 anos, tivemos momentos sublimes, mas também enfrentamos momentos difíceis em nossa história. Entretanto, 89 anos depois, podemos afirmar com a palavra de Deus, até aqui nos dirigiu o Senhor. Diante da constatação da bênção de Deus sobre o povo promessista, eu gostaria nesta oportunidade de fazer 3 movimentos com vocês, para a gente orar logo ao final desta reflexão. O primeiro movimento que eu gostaria de fazer com vocês é um olhar para o passado da nossa igreja. E quando nós olhamos para o passado da nossa igreja, nós enxergamos 2 pontos que eu gostaria de destacá-los aqui. Primeiro, nós entendemos que ao revisitar a nossa história, nós enxergamos nas linhas da nossa história que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Em 1932, o pastor João Augusto da Silveira tem uma experiência poderosa e é batizado no Espírito Santo. Um ano depois, este pastor pioneiro, ele sai do nordeste do Brasil, de Pernambuco, em Paulista, ele vem para o sudeste e começa a pregar a mensagem do avivamento no litoral paulista, nas cidades aqui do entorno. E algumas pessoas passam a crer no Senhor Jesus, e muitas são batizadas também no Espírito Santo. A mensagem do avivamento, ela encontra lugar no coração de muitas pessoas pelo Brasil. Então, nós enxergamos uma igreja cheia do Espírito Santo. E o segundo ponto, quando a gente olha e revisita a história, nós vemos uma igreja evangelizadora. O que dizer do nosso pioneiro, Junílio da Silveira? Homem intrépido, cheio do Espírito Santo, cruzou o Brasil pregando o evangelho, discipulando, plantando igrejas, e não ficou só no solo brasileiro. Pregou a palavra de Deus no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na América Central. Hoje, pela graça de Deus, a Igreja Adventista da Promessa está presente em 16 países. O povo promessista deve se orgulhar da sua história. Nós somos uma igreja simples, formada por pessoas simples, mas podemos dizer com toda certeza, Deus tem dirigido a Igreja Adventista da Promessa nesses 89 anos de história.
O segundo movimento que eu gostaria também de destacar aqui para vocês é um olhar para o presente da igreja. Nesse momento desafiador que nós estamos passando, Deus esteve dirigindo esta igreja. Me lembro quando chegou a notícia que nós deveríamos ter uma posição para com as nossas igrejas, uma vez que, especialmente em São Paulo, em outras cidades, outros estados do Brasil, nós teríamos que manter distanciamento para que houvesse menos contágio com a Covid-19. Naquele momento, irmãos e irmãs, nós ficamos preocupados com a nossa igreja. Nós nunca passamos por isso. 2020 foi o ano mais desafiador, o ano mais difícil da história da nossa denominação. Mas nós oramos, nós colocamos diante de Deus a nossa grande preocupação. O povo adventista da promessa se uniu em oração. E o resultado é que estamos aqui em 2021. A nossa igreja continuou a sua marcha. A nossa igreja continuou proclamando o evangelho do reino. Confesso que a preocupação foi grande naquele momento. Nós não tínhamos o que fazer. Os pastores tiveram que desbravar um novo campo. Eles precisaram aprender, todos nós, este campo desconhecido das mídias. Mas a juventude da nossa igreja mostrou-se forte, vigorosa. A juventude assumiu as igrejas locais com seus pastores, as regiões foram ajudadas, a diretoria geral também foi ajudada, e rapidamente nós fomos aprendendo a lidar com o WhatsApp, com o Zoom, com o YouTube, com o Facebook, e de repente nós já estamos lidando melhor hoje com essas ferramentas virtuais. Graças a Deus, podemos afirmar, Deus está controlando a igreja adventista da promessa em todos os momentos. A nossa igreja está nas poderosas mãos de Deus. É Deus quem mantém essa igreja em pé. O primeiro movimento que a gente enxerga na história da nossa igreja é quando a gente olha para o passado e a gente observa uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja evangelizadora. Quando a gente olha para o presente, a gente observa uma igreja que se ajoelha diante de Deus, ora a Deus, e Deus ouve a oração da igreja adventista da promessa. E o terceiro e último movimento que eu gostaria de compartilhar com vocês, quero convidar todos os adventistas da promessa a olharem para o futuro. O que Deus tem colocado no coração da liderança da igreja adventista da promessa para o tempo que virá, para os próximos anos? O que Deus tem colocado no meu coração e no teu coração? Eu gostaria que você sonhasse com a gente, sonhasse com uma igreja vigorosa, cheia do Espírito Santo, que pregue o evangelho e que pessoas se convertam ao evangelho da graça. Em toda a história, meu irmão, minha irmã, quando a igreja de Jesus foi perseguida, foi proscrita, foi colocada num canto, nós não vimos uma igreja acuada, medrosa, sai de lá, uma igreja vigorosa, poderosa, porque Deus está levando essa igreja a concretizar o seu plano redentor nessa terra. Foi assim em Atos dos Apóstolos. Após a crucificação de nosso Senhor, uma perseguição terrível veio sobre a igreja. De Jerusalém a igreja se espalha, a perseguição é intensa, e quando a gente caminha para os últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja poderosa, vigorosa, cheia do Espírito Santo, uma mensagem que estava perturbando o mundo, na linguagem daqueles que estavam ouvindo. Foi assim também na história da igreja cristã, final do 2º século para o 3º século, igreja perseguida, a igreja sendo colocada no calabouço, a igreja indo para a forca, para a fogueira. É nesse tempo que um importante pai da igreja, ele diz uma frase que até hoje mexe com a gente, quando ele fala para o seu rebanho, ele fala para a sua igreja perseguida,
o sangue dos crentes é a semente da igreja. Ou seja, a cada cristão que tombava, muitos outros nasciam para a glória de Deus. Não foi diferente na Idade Média, não foi diferente na China, onde a igreja de Jesus foi proscrita, colocada no subsolo, igrejas clandestinas. E hoje a gente vê uma poderosa igreja saindo dos túneis, do subsolo, dos porões na China, uma igreja poderosa e missionária. Quero lembrar aqui também uma igreja que sofreu muito na Etiópia. Em 1982 subiu um governo totalitário, intolerante para com o cristianismo, no governo da Etiópia. Tem uma igreja que eu gosto muito da atitude dela, a atitude missionária dela, a Igreja de Cristo Meserete. Na ocasião ela tinha quase 50 congregações, 5.000 crentes. A polícia do governo prendeu os 7 principais líderes da igreja. Eles ficaram presos, não havia um lugar para entrar luz no calabouço. Os templos foram fechados, se tornaram escolas. As cruzes foram arrancadas dos púlpitos das igrejas. E eles disseram: nós sepultamos a igreja Meserete. A igreja Meserete passou 10 anos proscrita, com todos os seus principais líderes na prisão. Em 1992, pela graça de Deus, o governo cai. A igreja Meserete, ela recebe autorização para voltar a cultuar publicamente a Deus. Ela passou 510 finais de semana sem culto, sem pastores para cultuar com os irmãos, para direcionar os irmãos. Mas a igreja de Deus não estava presa, ou a palavra de Deus não estava presa. 10 anos sem culto, 10 anos sem pastor, 510 finais de semana sem culto. Então os líderes saíram da prisão, aqueles que conseguiram sobreviver, e eles fizeram um grande culto em 1992 para recepcionar os poucos irmãos que na mente deles ainda estavam fiéis a Jesus Cristo. Mas quando eles recebem os irmãos na igreja, eles começam a notar uma diferença. As igrejas não comportam mais, os bancos não comportam. Então eles tiveram uma ideia de contar os crentes naquele primeiro culto. E para a surpresa deles, naquele primeiro culto, depois de 10 anos na prisão, eles contaram 50.000 crentes da igreja Meserete. Sabe por quê? Porque é no momento de sofrimento, é no momento de dificuldade, que o Espírito de Deus impulsiona a igreja para cumprir a missão. É isso que a gente enxerga na história da igreja. O que sonhamos para a nossa igreja, em meio a dificuldades, em meio à pandemia? O que sonhamos para a igreja Adventista da Promessa? Nós sonhamos com uma igreja revigorada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que conduza almas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sonhamos com uma igreja que crê, que busca e recebe o batismo no Espírito Santo, uma igreja que fala novas línguas. Sonhamos com uma igreja que discipula, uma igreja que batiza pessoas nas águas, uma igreja que edifica o corpo de Cristo. Sonhamos com uma juventude cheia do Espírito Santo, que não está preocupada com entretenimento, uma juventude que diz: eis-me aqui, nós vamos dar um passo adiante, nós vamos pregar o Evangelho, nós estamos neste mundo para uma missão. Sonhamos com irmãos e irmãs, alguns já aposentados, mas os seus joelhos não estão aposentados, os seus joelhos estão calejados, porque eles acreditam que um mover do Espírito acontecerá nesta geração. Nós sonhamos com uma igreja cheia do Espírito Santo, sonhamos com uma igreja transformada pelo Evangelho, sonhamos com uma igreja que crê que Jesus Cristo cura milagrosamente neste tempo, que os dons são para este tempo. Sonhamos com uma igreja que crê na missão, sonhamos com uma igreja que crê nas promessas do Senhor Jesus. Mais promessas, mais missão em nossa denominação. Queremos convidar a todos vocês a sonharem com a gente. Você que está em sua casa agora, você que está na sala, no quarto,
eu queria que você sonhasse com a gente. Qual é a igreja que você sonha para os seus filhos e netos? Se você puder, eu gostaria que você se ajoelhasse onde você está. No seu quarto, aí na sala, ou mesmo assentado, ou em pé. Eu gostaria que você orasse com a gente. Posso contar com você? Posso contar com você, minha irmã? Posso contar com você, meu irmão? Posso contar com você, pastor? Posso contar com você, rapaz, adolescente, moça? Posso contar com o povo adventista da promessa? Então, vamos unir as nossas vozes agora em oração. Nós vamos tocar o trono da misericórdia. E Deus, por ser bom e misericordioso, Ele vai responder a nossa oração. Vamos a Ele em oração. Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos pelos 89 anos da nossa amada igreja. Foi o Senhor quem levantou essa igreja, naquele canto tão especial do Brasil. E essa igreja se espalhou rapidamente, meu Deus, pelo solo nacional, pelo exterior. 89 anos. Quantos desafios. Mas em todos eles nós vimos o Senhor Jesus adiante de nós. O Senhor caminhou com a gente. O Senhor esteve com os nossos pioneiros na década de 30. O Senhor esteve com aqueles pioneiros que organizaram a denominação na década de 50, 60 e 70. O Senhor trouxe a igreja através de líderes das décadas de 80 e de 90. A partir dos anos 2000, uma nova liderança assumiu a igreja em regiões, igrejas locais e até em nível geral. Graças a Deus, graças a Deus. É o Senhor quem conduz líderes, é o Senhor quem está diante da igreja. Nós te louvamos por esses 89 anos. E eu oro agora ao Deus Pai, em nome de Jesus, traga sobre esta igreja um mover sobrenatural. Traga sobre esta igreja experiências poderosas, como diz o teu servo Joel, que nos últimos dias o Senhor enviaria o teu Espírito sobre toda a carne, meninos e meninas, jovens, moças e rapazes, homens e mulheres, anciãos e anciãs, todos seriam tocados pelo teu Espírito Santo, e nós veríamos grandes coisas no meio da igreja. Ó Senhor Deus, como nós aguardamos esse mover sobrenatural do teu Espírito. Pai de amor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque um dia a gente viu Jesus. Nós vimos o crucificado. A cruz mostrou a redenção. A cruz mostrou o nosso pecado. A cruz mostrou o meu pecado. Os nossos pecados foram lançados sobre o madeiro. Mas ali no madeiro, o Senhor, que é a expressa imagem do Deus Todo-Poderoso, consumou esta obra. E aos pés do madeiro nasceu uma igreja. Eu creio na igreja que nasce na cruz. Oh Deus Pai, essa igreja que encharcou meu coração um dia, essa igreja que nasceu da cruz, e eu oro a Ti para que a igreja adventista da promessa seja essa igreja que avança, que prega o evangelho. Cada gota de sangue que caiu do madeiro, cada gota seja um passo a mais para a gente avançar, para a gente pregar o evangelho a toda tribo, a toda etnia, a toda nação, de maneira que apressemos a Tua volta. Eu oro também, Deus, em nome de Jesus, para todos os promessistas. Faça de cada promessista um missionário e uma missionária. Nós queremos crescer no temor do Senhor. Queremos ter um coração grato, queremos ter um coração submisso à Tua causa. Nós estamos aqui, Senhor. Envia essa igreja, esse é o momento, ó Deus. Envia essa igreja no poder do Teu Espírito Santo. Que haja um avivamento poderoso, que impulsione a sua igreja do Brasil e dos outros países para alcançar os confins da terra. E que o Senhor use, por misericórdia, cada adventista da promessa. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tantas dores, tantas perdas,
Sabemos que tu és fiel, nos dá força na fraqueza. Cremos que não é o fim, a vida não acaba aqui, a esperança já raiou. Na cruz o Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando teu amor, declarando ao mundo inteiro que só tu és Salvador. Em um tempo tão cruel, tantas dores, tantas perdas, sabemos que tu és fiel, nos dá força na fraqueza. Cremos que não é o fim, a vida não acaba aqui, a esperança já raiou. Na cruz o Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando teu amor, declarando ao mundo inteiro que só tu és Salvador. Deus soberano, confiamos nossas vidas a ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. As aflições são tão pequenas diante da glória do Senhor. Entre olhares limitados, provamos do teu grande amor. Entre olhares limitados, provamos do teu grande amor. Graças a Deus, muito obrigado pela palavra, pastora Delmilson. Nós podemos realmente viver todas as promessas em uma. Que o ano de 2021, Deus nos abençoe com mais promessas e mais missão. Você deve estar se perguntando por que pôr do sol da virada. Nós entendemos que agora, exatamente nesse pôr do sol, nós estamos entrando no dia 24 de janeiro. Portanto, oficialmente passamos a viver o dia da comemoração dos 89 anos da nossa Igreja Adventista da Promessa. Por isso, meus parabéns para você, meus parabéns para todos nós promessistas. Além da celebração
dos 89 anos, nós queremos aproveitar esse pôr do sol da virada para apresentar duas novidades para todo o povo promessista. Uma das surpresas, na verdade, você acabou de acompanhar. A canção que cantamos logo após a reflexão da palavra é uma produção musical promessista, mais uma produção musical promessista desse tempo. E ela se chama Canção da Esperança. Em breve, acompanhe nas nossas redes sociais. Em breve ela estará em nossas redes e você vai poder ouvir, cantar, compartilhar com seus amigos, levar para a sua igreja local. Outra surpresa que também preparamos para esse dia 24 de janeiro diz respeito a um reposicionamento digital da nossa igreja. A pandemia empurrou a todos nós para esse ambiente virtual que a gente tem tido que aprender a lidar. E nós fomos intencionalmente obrigados a repensar o nosso posicionamento digital. E por esse motivo, hoje nós queremos lançar, junto com vocês aqui, o nosso novo site na internet. Eu sou promessista. 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 Promessista? Claro que sou promessista. Promessista. É isso, nós somos promessistas.org. Além do novo site, nós também fizemos esse reposicionamento nas redes sociais. E elas agora nós passamos a usar no Instagram, nós somos @promessistasbrasil. No Facebook nós somos Promessistas Brasil. E no YouTube também nós somos Promessistas Brasil. Nosso pedido qual é? É que você siga, continue seguindo, compartilhe e convide mais pessoas a seguir as nossas redes sociais para que os nossos conteúdos, os conteúdos da igreja possam continuar ajudando na pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Pedimos, obviamente, também que você passe lá para conhecer os conteúdos do novo site promessistas.org. E fique atento, nos próximos meses, outras novidades virão, novos conteúdos para a edificação do povo de Deus, para a edificação do povo promessista e para a pregação do Evangelho estarão presentes em nossas redes sociais. Compartilhe, esteja participando ativamente disso. Enfim, irmãos, nós agradecemos pela sua presença conosco aqui nesse momento, nós louvamos a Deus pela sua vida e que nós possamos continuar a celebrar a Deus nesse tempo. Promessistas, feliz 89 anos para todos nós, para a Igreja Adventista da Promessa. Que Deus abençoe a você e a sua família.